Graça e paz, amados do Senhor. Estamos começando mais um culto ao Deus de Israel, da Igreja Batista de Correias, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Carnavale. Convido você e toda a sua família para juntar-se a nós e juntos adorá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo, porque ele merece que assim o façamos. Vamos fazê-lo? Feche os teus olhos. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de podermos bater às portas do lugar aonde o Senhor está. E pela graça e misericórdia, sabermos que o Senhor nos atende, nos responde e nos abençoa. Toma nas tuas mãos a vida de cada família, que agora participa conosco deste culto online. A vida de cada pessoa, onde quer que esteja, que agora receba a alimentação que o Senhor já preparou para nós. Perdoa todos os nossos pecados. E, por favor, opera os teus milagres. Realiza, ó Deus, aquilo que tu queres realizar na vida de todos aqueles que com humildade se aproximam do trono do Senhor. Obrigado por ouvir-nos e por responder-nos. É pela fé que nós oramos, te pedindo e te agradecendo todas estas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Te adoramos, Senhor. Pedimos a Deus que Tu receba todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Som dos nossos corações nessa hora. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo Teu caminho. Senhor, nós nos rendemos, nós declaramos que Te amamos, ó Deus, declaramos, Senhor, que não somos nada sem Ti. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
te adora. Declare teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sim, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sim, a tua igreja te adora. Oh, aleluia, Senhor, te adoramos, Pai, rendemos louvores ao teu nome, porque só tu és digno, Senhor, de louvor e adoração, Senhor. Só tu és digno, Pai, de toda a honra, toda a glória, Senhor. Por isso exaltamos o teu nome, Senhor. Por isso, com alegria, Senhor, nós nos aproximamos de ti para celebrar ao Rei das nossas vidas, Senhor. Aleluia! Louvamos, Senhor, e exaltamos o teu nome, Pai. Só tu és Rei sobre as nossas vidas, Senhor. Força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Com sua adoração, celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, te necessário for, tire o pé do chão. Força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Com sua adoração, celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre
Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna. Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo, através da aliança que temos com Jesus, e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda a injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos da carne. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação, e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Amém.
É com muita alegria que eu estou aqui novamente para, junto com vocês, meditarmos um pouquinho na Palavra de Deus. E para a qual eu convido vocês para abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4 e no versículo 35 a 41. Marcos 4, do 35 ao 41. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos altos céus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua Palavra. E pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração através da Tua Palavra, Senhor. Nós queremos entender aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos e vivamos, aquilo que o Senhor quer que nós pratiquemos no nosso dia a dia. Para isso, Senhor, pedimos a direção do Teu Espírito Santo, nos conduzindo, ó Pai, na meditação deste texto, dessa reflexão. Nós entregamos a nossa vida a Ti e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajuda, não apenas a entender, compreender, mas também, Senhor, praticar e viver cada dia da nossa vida de acordo com o que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós. Oramos a Ti e agradecemos no nome santo e no nome eterno de Jesus. Amém. Meus irmãos, este texto que nós lemos é um texto muito conhecido por todos nós. Nós já ouvimos muitas mensagens dentro desse texto. Temos até hino, né? Do cantor cristão, tem um hino belíssimo baseado nesse texto. Então é um texto assim bem conhecido, né? Não é um texto assim que a gente não conheça, não. Nós já ouvimos muitas mensagens dentro e baseada nesse texto. É um texto muito rico e que traz assim lições muito importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Jesus e os discípulos entram no barco para atravessar o lago. E já quando estão lá no meio, né? Surge, de repente, eles são surpreendidos por uma grande tempestade. Os irmãos sabem que tempestade é uma coisa que já deixa a gente assim meio preocupado, né? Que causa um pouco de medo, né? De preocupação. Agora, os irmãos, imaginem uma tempestade no mar, né, meus irmãos? Uma tempestade no mar deve ser coisa terrível. Ninguém quer passar por isso, né? Mas muitos passam. E Jesus e seus discípulos passaram por isso ali no mar. E o barco que eles estavam começou a ser açoitado pelos ventos fortíssimos, vento violento, né? As ondas parecia que ia engolir aquele barco, né? Com os discípulos. Alguns daqueles discípulos, irmãos, alguns deles eram pescadores experientes, então estavam acostumados ao mar. Mas naquela situação em que eles estavam passando, parecia que tudo que eles faziam era em vão, nada dava certo, né? A situação ali era muito difícil e eles se sentiram impotentes, sem saber o que fazer devido à grandiosidade da tempestade que estava acontecendo. É nestas horas, irmãos, que surge o medo, o desespero, o pavor, a angústia, né? Vem sobre a pessoa quando está passando por grande aperto, por ameaças, né? E eles passaram por isso. Mas tem uma coisa importante. Jesus estava no barco. Jesus estava ali com eles, meu irmão. Jesus estava dormindo. Diz o texto que Jesus dormia profundamente,
ali sobre uma almofada, né, um travesseiro. Jesus estava dormindo. Com certeza, a gente imagina, quando lê esse texto, com certeza Jesus devia estar muito cansado. Porque o trabalho de Jesus era um trabalho muito intenso. Ele estava sempre cercado por muita gente. Eram multidões que acorriam a ele, que buscavam a ele, né? Vinha pessoas de todas as cidades, de todos os lugares para buscar Jesus, e todos queriam estar perto deles. Muitos para ouvir os seus ensinamentos. As pessoas ficavam fascinadas com os ensinamentos de Jesus. Nos faz lembrar, né, quando Isaías profetizou: ele será um maravilhoso conselheiro. Ninguém nunca ensinou como Jesus ensinava. E ali as pessoas ficavam fascinadas, muitos buscavam Jesus porque queriam uma palavra de consolo, de conforto, de esperança. E queriam estar bem perto dele para ouvir essas palavras que sempre ele trazia para o povo. Outros buscavam Jesus por causa dos milagres, né? Vinha gente de toda parte trazendo amigos, parentes, conhecidos que estavam doentes para que fossem curados por Jesus. Então era muita gente que o cercava, todo mundo queria chegar perto de Jesus e levar aquela pessoa que ele tinha levado para receber um milagre, para que se aproximasse de Jesus e recebesse aquele milagre. Mas também tinha pessoas que buscavam Jesus com outro propósito, né? Um propósito não assim muito bom, mas era o propósito de ver se achava nele alguma falta, alguma coisa que eles pudessem de alguma forma o acusar, né? Isso sempre existiu, né? Existe nos nossos dias e naquele tempo também existia. Então, o certo, meus irmãos, é que onde quer que Jesus estava, onde ele passava, era muita gente que estava ao redor de Jesus. Era cercado por multidões. E muitas das vezes Jesus não tinha tempo nem mesmo de comer, de se alimentar. Às vezes ele não tinha tempo nem mesmo de descansar. Quando Jesus entra naquele barco, nós vemos que ele encontrou ali naquele barco um momento, né, uma oportunidade dele descansar um pouquinho. E ele deita então e coloca sua cabeça no travesseiro e diz o texto que Jesus adormece profundamente. Eu imagino o sono de Jesus, né? Aquele sono gostoso, o sono dos justos. Jesus estava ali podendo descansar um pouquinho e dormir. Só que surge uma tempestade, né, meus irmãos? Uma tempestade complicada naquele mar, e os discípulos ficam desesperados sem saber o que fazer. E eu, pensando nesse texto, fiquei pensando nas nossas vidas. Nós, em nosso tempo, meus irmãos, nós vivemos num mundo que é como um mar bravio. O mundo que nós vivemos é como um mar violento, né? Um mar revolto. E muitas das vezes nós também somos surpreendidos pela tempestade, né? Desse mundo que nós vivemos. Como nós estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos também às intempéries dele, né? Todas as coisas que acontecem neste mundo afetam nós também, né? A cada um de nós. Olhando para o nosso tempo hoje, aquilo que nós temos passado e que temos vivido, né? Quantas pessoas, né, meus irmãos, nesse tempo perderam seus empregos? Quantas pessoas perderam emprego nesse tempo? Quantas empresas faliram? Outras ficaram à beira da falência, né? Estão à beira da falência. Outras pessoas tiveram seus planos frustrados por causa da pandemia, né? Teve pessoas que fizeram dívidas para poder pagar com o que ia ganhar depois. Só que veio a pandemia. E essas pessoas ficaram numa situação dificílima, sem saber o que fazer, né? Pessoas ficaram doentes. Houve pessoas que perderam entes queridos. Então todas essas situações aconteceram e também estão acontecendo, né? E é nestas horas que surge o medo, o pavor, o desespero, a angústia. São situações que acontecem porque nós somos humanos, né, irmãos? Estamos no mundo, estamos à mercê de tudo isso. Mas não podemos esquecer uma coisa, meus queridos. Jesus está no barco. Ele está no barco. Isso é muito importante. Que nós não podemos esquecer que Ele está no barco. Os discípulos ficaram desesperados e foram acordar Jesus, né? Tirar Jesus daquele sono tão gostoso e tranquilo que ele estava.
Mas eles foram acordar Jesus. E falaram com ele, né? Jesus, tu não viu o que está acontecendo? Como pode dormir numa situação como essa? Então, meus irmãos, às vezes nós somos como aqueles discípulos. Muitas das vezes nós achamos que Jesus não está vendo o que está acontecendo. Nós achamos que Jesus está indiferente aos acontecimentos. Mas nós precisamos lembrar que Jesus está no barco. A presença dele faz toda a diferença, meus irmãos. A presença de Jesus faz tudo mudar, né? Jesus é acordado pelos discípulos. Sabe aquele sono gostoso? E como é que ele vê aqueles discípulos que estavam ali? Ele olha para os discípulos e vê os discípulos desesperados, atônitos, sem saber o que fazer. E Jesus apenas dá uma ordem ao mar. Acalma-te. E olha e diz ao vento, né? Repreende o vento. Repreende o vento naquele momento. E diz o texto que tudo se faz bonança. Que coisa linda, maravilhosa, né? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Isso nos ensina, meus irmãos, nos mostra que Deus está no controle. Ele está no controle de tudo. Ele não perde o controle nunca. Ele nunca perderá o controle. Porque Ele tem todas as coisas debaixo das suas mãos. Todas as circunstâncias estão debaixo da sua soberania. Ele é Deus. Nós precisamos nos lembrar disso. Ele é Deus. Quando Ele dá ordem, o mar se acalma. Ele repreende o vento e o vento para naquele momento. Tudo se acalma. Faz-se bonança. Aleluia, glória a Deus. Tudo volta ao normal com a ordem de Jesus. Os discípulos ficaram embasbacados, né? Ficaram assim, admirados e perguntam: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, será que eles esqueceram quem era Jesus? Quantos sinais eles já tinham visto Jesus fazer? Eles já tinham experimentado o poder de Jesus? Às vezes, meus queridos, nós esquecemos quem Jesus é. Às vezes acontece isso conosco também, como aconteceu com os discípulos. Nós esquecemos quem Jesus é. Nós esquecemos que Ele está no barco. No versículo 40, queridos, vamos dar uma lida no versículo 40? Versículo 40, Jesus dá uma chamada nos discípulos. Vamos ver lá o que o versículo 40 nos diz? Vamos lá no versículo 40. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Olha só a pergunta de Jesus. Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Essa foi a pergunta de Jesus para os discípulos. Jesus dá uma chamada de atenção neles, né? Aquela hora era a hora de exercitar a fé. O que Jesus fala é isso para eles. Não era hora de desespero. Era hora de exercitar a fé. É colocar a fé em prática. Nós somos chamados, meus irmãos, em meio à tempestade, a exercitar a nossa fé. Aí alguém vai dizer assim: falar é fácil, né? Na hora H é que são elas. Realmente, meus irmãos, falar é fácil. Mas existe uma maneira, uma condição em que nós podemos exercitar a nossa fé em meio às tempestades, meus irmãos. Deus nos dá essa condição para exercitar a fé em meio à tempestade. Que condição é essa? De que maneira nós podemos exercitar ali no olho do furacão a gente exercitar a nossa fé? De que maneira? É o nosso relacionamento com Deus antes da tempestade. Como é que está a minha vida com Deus antes da tempestade? Antes da tempestade chegar, como é que estava a minha vida? A minha estrutura espiritual. Essa estrutura espiritual é que nos dá a condição de, quando nós estivermos no meio da tempestade, nós exercitarmos a nossa fé. Lembre daquela parábola que Jesus contou quando ele estava cumprindo seu ministério? Ele contou uma parábola das duas casas.
Ele disse que uma casa foi edificada na areia e a outra casa foi edificada na rocha. E ambas as casas sofreram a tempestade. A tempestade veio sobre as duas casas. Ambas sofreram a tempestade, mas só uma permaneceu firme. Qual foi? A que estava edificada na rocha. É a estrutura que dá condição de vencer, meus irmãos. É a estrutura. E nós precisamos buscar a Deus em todo tempo, né? Buscar o Senhor como um alimento. Todos os dias nós buscamos um alimento. Todo dia nós buscamos alguma coisa para comer. Às vezes nós reclamamos, estou com fome e vamos buscar alguma coisa para comer, né, meus irmãos? Mesmo quando nós estamos na rua, se dermos fome, a gente busca alguma coisa para comer. É com esse mesmo desejo que a gente busca o alimento, nós devemos buscar a palavra de Deus, buscarmos a Deus cada dia, termos prioridade em buscar a Deus. Às vezes nós deixamos Deus como último. Vamos buscar a Deus assim, sabe, meus irmãos? No último horário do dia, ou quando nós já estamos cansados, ou quando nós já, sabe, não temos mais muita vontade, ou buscamos a Deus com a nossa cabeça em outra coisa. E às vezes nós lemos a Bíblia correndo para poder ir para a internet, ou para ver algum filme na televisão. Essa é a maneira errada de buscar a Deus. E um crente que busca a Deus assim não tem estrutura espiritual não, meus irmãos. Nós temos que buscar como nós buscamos o alimento para nos alimentar. Estudarmos a palavra de Deus. A oração diária. É o nosso relacionamento com Ele. É a adoração, é a comunhão. É a busca com o desejo, com a alma, com o profundo do ser. Querendo mesmo se encontrar com Deus, ouvir Deus, ter comunhão com Ele. Buscar com Ele um relacionamento íntimo. Isso que dá ao homem, dá à pessoa a estrutura para que ela possa, quando vir a tempestade, ela estar firme na tempestade. Ficamos com medo? Sim, é normal ao ser humano ter medo. O que não é normal é sermos vencidos pelo medo, ficarmos desesperados, né? Então, o relacionamento com Ele, através da meditação, da palavra, da oração, da adoração, da comunhão diária com Ele, que nos traz essa estrutura para que possamos ter a condição de exercitar a nossa fé em meio à tempestade. A repreensão de Jesus aos discípulos nos ensina que os discípulos poderiam ter feito o que Jesus fez. Afinal, eles tinham autoridade, meus irmãos. Jesus já tinha dado autoridade para eles. Lembrem, quando Jesus os enviou de 2 em 2, e Jesus disse para eles, eu vos dou autoridade. Só que quando estavam no meio da tempestade, eles esqueceram disso. Eles ficaram tão confixos na tempestade, na dificuldade, no problema, na situação, que eles esqueceram que tinha neles a autoridade dada por Jesus. Por isso Jesus chama a atenção deles. Se eles não tivessem essa autoridade, Jesus jamais chamaria a atenção deles. Jesus falou, onde está a fé de vocês? No nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eles poderiam ter feito o que Jesus fez, repreendendo os ventos e acalmando o mar. Nós temos autoridade, meus irmãos. Jesus nos dá autoridade, essa autoridade nos é dada através do nome de Jesus que nós temos. Quantas pessoas neste tempo perderam a esperança através de tudo que tem acontecido em nosso tempo? Quantas pessoas perderam a esperança? Outras pessoas estão revoltadas com Deus. Vocês acreditam nisso, meus irmãos? Existem pessoas que estão revoltadas com Deus por causa da situação atual. Outras pessoas estão desesperadas. Eu ouvi um pastor que eu gosto muito, que ele sempre coloca as mensagens na internet, um pastor famoso. Vou falar o nome dele não, mas ele é um pastor famoso, eu gosto muito dele. Estou sempre vendo as mensagens dele. E ele estava contando, meus irmãos, esses dias atrás, que um membro da igreja dele, um senhor da igreja dele, quando começou essa pandemia, ele ficou ali vidrado na televisão, nos noticiários, dia e noite ali. E tem uma rede de televisão que é terrível, né? Para colocar pânico nas pessoas. E ele ficou ali, vidrado, naquela rede de televisão, naquele pânico, né? E foi ficando, o pavor foi tomando conta dele. Dia e noite assistindo aqueles noticiários.
Ele disse que até avisou para os membros da igreja dele. Não ficam vidrados na televisão, né? Não fica pegado a essas coisas. Busque a Deus, acalma o seu coração. Mas ele ficou. E com o passar do tempo, ele começou um dia a passar mal, sentir algumas coisas, mas não era nada grave. Mas ele foi fazer os exames. E a pessoa que veio dar o resultado de exame para ele, falou com ele, olha, o exame do senhor deu positivo para a Covid-19. Sabe o que aconteceu com aquele irmão? O pastor disse que aquele irmão, ao ouvir a notícia que estava positivo para a Covid-19, infartou. Só com a notícia, irmãos. Só com a notícia. Ele poderia vencer a doença, mas ele infartou só com a notícia porque o pavor tomou conta dele. Meus irmãos, quantas pessoas estão desesperadas nesse tempo, né? E Satanás é oportunista, meus irmãos. Satanás aproveita quando nós estamos fragilizados para atacar. É nesse momento que ele ataca, quando vê que a pessoa está fragilizada. Mas nós temos a autoridade dada no nome de Jesus para repreender, assim como Jesus repreendeu o vento, nós podemos repreender, meus irmãos. Essa autoridade foi dada a nós também, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos a autoridade do nome de Jesus para dar ordem ao mar. Nós temos essa autoridade, meus irmãos. Abramos a nossa boca e profetizemos. Nós devemos profetizar. Profetiza, irmão. Profetiza, irmã. Nós temos a autoridade que o Senhor nos deu. Lembram de Ezequiel? Ezequiel foi aquele profeta do Senhor. O Senhor uma vez colocou Ezequiel diante de um vale de ossos secos e disse para Ezequiel, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos secos. Com certeza Ezequiel deve ter ficado assim, mas profetizar para ossos secos? Esses ossos estão tão secos e estão todos misturados. Por que eu vou profetizar para ossos secos? Que coisa mais esquisita essa? Mas o Senhor falou com ele, profetiza Ezequiel para esses ossos secos. E Ezequiel obedeceu. E quando ele profetizou, quando ele terminou a sua profecia, aquilo que era caos se transformou em bênção. Coisas grandiosas aconteceu ali. E se formou ali um grande exército. Meus irmãos, Deus tem coisas grandiosas para fazer através de nós, através de mim, através de você. Mas Ele quer que nós abramos nossa boca e profetizemos. Às vezes nós abrimos a nossa boca para falar tantas coisas que não precisam, que não são boas, que não edificam. Quando o Senhor está nos chamando, esperando que nós profetizemos, meus irmãos. Nós devemos profetizar, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer, Ele quer fazer. Mas nós precisamos abrir a nossa boca para profetizar. Porque o Senhor nos deu autoridade para isso, meus irmãos. As tempestades sempre virão. Tá? Mas nós não esqueçamos nunca, o que nós não devemos esquecer nunca, é que Jesus está no barco. Ele permanece no barco, meus irmãos. E não esqueçamos nunca também, meus irmãos, quem Ele é. Quem o Senhor Jesus Cristo é. E não esqueçamos também, nunca nos esqueçamos, que Ele nos deu autoridade. Amém? Que Deus nos abençoe, meus queridos. Deus nos abençoe. Amém. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo dos céus, ecos descendo a graça de Deus. Canta minha
alma canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Chegamos ao final do culto da Igreja Batista de Correias, que fica em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer por você ter ficado conosco até agora. Que Deus continue te abençoando, capacitando, que Ele continue te ajudando a crescer espiritualmente, para que a sua família também cresça, para que os seus amigos saibam quem é você e a quem você serve. Eu quero pedir mais uma vez que, se você se inscreveu, faça de tudo para não faltar ao culto. Porque se você faltar, você estará tirando a oportunidade de outros que não puderam se inscrever porque o número de inscritos já havia sido fechado. Então, se você se inscreveu, faça de tudo para não faltar. Aproveite esta grande oportunidade em que poucos poderão participar dos cultos presenciais a cada semana. Participe conosco. Leve a sério o reino de Deus. Leve a sério as coisas de Deus, porque Deus não se deixa levar por cristãos que brincam com as coisas do reino dele. Tá bom? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Beijo virtual, abraço e até o próximo programa, até o próximo culto, se Deus quiser.